Eu não sei quantos dos irmãos costumam, quando fazem aniversário, repensar, fazer reflexões acerca da vida, da caminhada até aquele dia. E alguns até chegam a ser ousados ao ponto de fazer promessas, não é? Bom, esse ano, daqui para frente, as coisas vão ser diferentes. Aí começa-se a dieta na segunda, termina na sexta, começa-se o curso, começa-se várias coisas. Porque quando nós fazemos aniversário, é um marco importante na vida da gente. E a mesma coisa também na vida da igreja. Quando uma igreja faz 69 anos, 69 anos, não são 69 dias, não são 69 meses, mas 69 anos. Há muito que se pensar. E a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é a mensagem que eu gostaria de ouvir se a minha igreja estivesse fazendo 69 anos. Uma análise, uma reflexão, pastor. Mas antes de eu começar a trazer essa reflexão, eu preciso contextualizar. Porque às vezes a gente faz alguns comentários do tipo: você vai à igreja, aí chega em casa e aquele amigo, aquele parente que não foi no culto pergunta: como é que foi a igreja? Não é assim? Como é que foi a igreja? E nós cometemos um erro gravíssimo a fazer uma dicotomia, uma separação entre a igreja, o conceito de igreja, e nós. Igreja é coisa séria. A igreja precisa ser levada a sério. Eu tenho um grupo de amigos, de irmãos que eu deflagrei alguns estudos com eles essa semana, e nós estamos estudando o tema igreja. A origem da igreja, quem fundou a igreja, foi a ideia de quem? Igreja. A composição da igreja, como que essa igreja é composta, quem são os membros dessa igreja? A dimensão da igreja, como que essa igreja se expressa no reino, como essa igreja se expressa num bairro. Depois a dinâmica da igreja, esse corpo, como o apóstolo Paulo coloca, como que ela dinamiza os seus relacionamentos. E por último, como que uma igreja funciona. E por que eu estou trazendo esse tema? Porque eu julgo que igreja nunca foi tão relevante para esse mundo. Igreja é relevante e nunca foi tão relevante quanto nos dias atuais, onde não se há identidade. Então, queridos, como nós somos igreja? Como é que você está sendo igreja? Essa é a pergunta. Quando nós vamos ao médico, nós fazemos um check-up. E quando é que você é aprovado pelo médico? Quando é que você está bem? Quando tudo aquilo que você deveria ser capaz de fazer, você consegue fazer. Se você não consegue andar direito, existe algum problema. Se você não consegue respirar direito, existe algum problema, porque você foi desenhado, foi criado por Deus para respirar. Se você não consegue escutar direito, existe alguma coisa errada, porque Deus te fez para escutar. Significa então que uma pessoa não saudável, em outras palavras, é uma pessoa que não consegue executar, não consegue performar tarefas nas quais ela foi desenhada, desenvolvida para desenvolver. Então uma igreja que não é saudável, irmãos, é uma igreja que não faz o que deveria fazer. Uma igreja doente, uma igreja que não é saudável, ela não realiza aquilo que Deus desenhou ou determinou para que ela fizesse. E hoje eu quero apresentar 4 sintomas de quando uma igreja é saudável. Quais são as 4 coisas? A partir do texto, uma mensagem expositiva, a partir de Atos capítulo 2, de 42 a 47. Então vamos lá. O texto ele começa dizendo para nós a seguinte frase em Atos 2:42, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Essa frase diz muito mais do que os nossos olhos assim podem contemplar numa primeira lida. Quem eram os apóstolos? Os apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus, aqueles que tiveram convívio com Jesus. São, como nós podemos dizer, os guardiões dos ensinamentos, das tradições que Jesus passou. E qual é o problema? Os dias de hoje estão fazendo com que as pessoas abandonem esse ensino e dando lugar a experiências místicas. Aquilo que foi a
apresentado a nós como palavra de Deus está perdendo lugar para algumas pessoas para experiências místicas. Logo, a gente já não mais crê porque a palavra diz, mas porque nós sentimos. Não é verdade? Logo, a gente não mais faz porque existe uma determinação, um mandamento, uma ordenança, um ensino, mas porque a gente sente. Então a gente diz para alguém: por que você não faz? Você não sentiu de fazer? Quando o sentir não tem nada a ver com executar. Então eu quero colocar de uma seguinte maneira para vocês. Pensa assim, ó. No dia do Pentecostes, o Espírito Santo inaugurou uma escola para a igreja. Os professores dessa escola eram os apóstolos, foram escolhidos e treinados por Jesus. Havia 3.000 estudantes, na verdade, meninos no jardim de infância, verdadeiros bebês convertidos a Jesus e cheios do Espírito Santo. Esses recém-nascidos não se ocupavam em desfrutar de experiências místicas que os fizessem esquecer os ensinamentos apostólicos. Pelo contrário, perseveravam no ensino apostólico e queriam aprender tudo o que fosse possível. Esse é o contexto da igreja de Atos. Então a primeira característica de uma igreja saudável é a palavra. A primeira característica é a firmeza na palavra de Deus. Uma igreja que não é saudável, em contrapartida, é uma igreja que subjetiva a palavra de Deus, que escolhe os textos que são mais convenientes, que pula as páginas que constrangem. Uma igreja doente é uma igreja que abandonou o firme fundamento da fé e se entregou à nova moda de adoração, ou que um êxtase no culto. As verdadeiras igrejas não são as igrejas que pregam e ensinam a palavra, mas são as igrejas que têm louvor mais bonito, que mais arrepia, ou que mais constrange. Logo, se você entra no culto, se você fica emocionado com a melodia, logo aquela igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. Aí eu faço uma afirmação para vocês: devemos ser cheios do Espírito Santo. Mas será que nós não estamos equivocados? Segundo a palavra de Deus, não existe enchimento do Espírito Santo sem a palavra. Não existe enchimento do Espírito sem o conhecimento da palavra. Senão, olha o que Jesus diz, ou melhor, o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, 2 a 4. Ele diz: olha, escute bem, prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvido a eles a verdade. Olha como ele coloca a palavra e a verdade no mesmo lugar, voltando-se para mitos. Queridos, quando nós voltamos as costas para a palavra, uma coisa que era para ser boa e saudável se torna nociva, porque as pessoas entram por aquelas portas esperando que aqui a palavra de Deus será pregada, será ensinada e, acima de tudo, vivida. Mas elas se encontram com um engano, com um erro, com mentira. Se for o caso, não estou dizendo dessa igreja, entendem o que eu estou dizendo? Elas saem daqui com o coração mais endurecido do que estavam antes. Quantos de nós não conhecem pessoas que dizem: eu nunca mais coloco o pé em igreja? Aí você vai dizer assim: por quê? Porque eu fui em determinado lugar e eu vi isso, e eu vi aquilo, e eu vi aquilo outro, e eu vi isso aqui. E logo elas começam a generalizar, achando que todas as igrejas são iguais. Sem palavra não há enchimento do Espírito. Sem palavra não há transformação de vidas. Há pessoas tentando realizar transformações de vidas através de estratégias que não são erradas. Estratégias, planos, calendário, tudo isso é muito bom e tem o seu lugar na dinâmica da igreja, mas não substitui a verdade, não substitui a palavra.
Sem palavra não há arrependimento. Sem palavra não há quebrantamento, não há edificação. Sem palavra não há saúde na igreja. Voltemos à palavra. Jesus deixa muito claro em Mateus 22, 29, quando ele diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Em João 5,39 está escrito: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. O primeiro sinal de uma igreja saudável é o respeito e a obediência à palavra. O primeiro sinal de uma igreja doente é o desprezo e o desrespeito pela palavra. Eu recentemente tive uma experiência muito triste em um determinado lugar, onde as pessoas saíram feridas, machucadas, pessoas que não querem saber de igreja, porque, como eu disse a vocês, julgam que todos os lugares são iguais. E sabe qual é a queixa deles? É que em um determinado momento, quando eu abri a palavra, disse assim: isso que está acontecendo nesse lugar não pode continuar. E eu vou fazer uma pausa aqui. Quando eu me preparei, eu fui ingênuo, porque eu acreditei que aquele argumento ia ser: poxa, esse argumento não vai ser destruído de jeito nenhum. Para tudo. Mas quando eu abro a Bíblia, eu digo assim: olha, na frente dos irmãos, alguns irmãos, eu digo: isso que está acontecendo tem que ser interrompido imediatamente, porque a palavra diz isso, isso, isso. Mas, para nossa surpresa, alguém se levanta e diz: tudo bem que está escrito, mas. Naquele momento eu fechei a minha Bíblia e disse: meus dias estão contados. Porque o lugar onde a palavra está atrás de um mas, ninguém imagina o que pode vir depois. Segunda coisa, o segundo sinal de que uma igreja é saudável, volte a olhar para o texto mais uma vez, ainda o verso 42 diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. A palavra comunhão, ela pode nos enganar a princípio, quando a gente olha para ela e pensa que comunhão é só a gente estar junto. Mas a palavra que Lucas utiliza aqui, comunhão, é a palavra koinonia. E koinonia é muito mais profundo do que simplesmente a gente estar junto. A segunda marca de uma igreja saudável é o amor e o cuidado mútuo entre os crentes. E essa palavra koinonia, ela traz dois significados, pelo menos, para nós vamos encontrar. Primeiro, koinonia, para nós crentes, é aquilo que os crentes compartilham em comum. Por exemplo, na 1 João capítulo 1, verso 3, está escrito: a nossa koinonia, ou a nossa comunhão, é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E nós participamos dessa koinonia. Olha que maravilha. Nós participamos dessa comunhão com o Pai e com o Filho. É por isso que Jesus, quando ele ora na sua oração sacerdotal, em João, a oração é para que nós tenhamos com ele a comunhão que ele tem com o Pai. Essa koinonia. O segundo significado de koinonia tem a ver com generosidade. Generosidade. O significado, o adjetivo koinônico significa generoso. Olha só o verso 44, o verso 45. Olha só como o contexto nos mostra isso. Eu não estou inventando isso, está no texto. Diz: todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha que interessante. Se você parar o texto, vai ter tudo em comum, é tudo junto, a mesma fé, o mesmo amor, não é? Eles cantavam juntos. E aí, se eu parar por aqui, você vai entender que igreja é isso, a gente cantar junto e ir embora. Mas o texto continua: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Queridos, uma igreja saudável é uma igreja que compartilha a comunhão, verdade, mas é uma igreja generosa. Não dá para colocar na mesma mesa ser crente sem colocar a palavra ser generoso. E por que nós devemos ser generosos? Ora, porque o nosso Pai, aquele que nem mesmo seu único filho poupou, antes mesmo como ele nos entregou, não nos daria com ele todas as coisas.
Dessa forma, nós não temos como não ser generosos. E a palavra koinonia é usada diversas vezes no Novo Testamento e sempre nos traz a ideia de mutualidade, de comunidade. Senão, olha só, em Romanos 12, 10, koinonia diz respeito a ser dedicado um ao outro. Em 1 Tessalonicenses 5,11, tem a ver com encorajar um ao outro, ou uns aos outros. Romanos 15,7 tem a ver com aceitar um ao outro. 1 de Pedro 1,22, amar uns aos outros. 1 de Pedro 3,8, viver em harmonia uns para com os outros. Uns para com os outros. Meus irmãos, uma igreja saudável é uma igreja generosa. Não precisa ficar fazendo apelos exagerados. Nós não deveríamos ficar, o pastor não deveria ficar na igreja fazendo apelo, pelo amor de Deus, igreja, vamos contribuir. O pastor não precisaria ficar indo diretamente aos irmãos. Quando nós temos um grupo, hoje em dia eu utilizo muito o WhatsApp, irmãos, precisa fazer isso, precisa atender essa necessidade. Há um irmão precisando de comida. O pastor não precisaria ir no pessoal, no privado, não leu o convite lá, leu o anúncio. O irmão pode ajudar? Pastor, desculpa, eu não vi. Não deveria. Não deveria. Tem a ver com generosidade. Você sabe que tipo de gente que nós somos? Vou mostrar para você aqui. Eu vou dizer aqui, agora eu vou customizar o texto com todo respeito à Igreja Batista Betânia. Então eu vou colocar aqui, Igreja Batista Betânia, vocês são de geração eleita. Igreja Batista Betânia, vocês são sacerdócio real, nação santa. Vocês são um povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Se nós somos uma igreja saudável, temos que ser generosos. Não podemos ver os nossos irmãos sofrendo necessidade. Temos que compartilhar. Temos que repartir. E essa é uma coisa interessante. Quando você observa o primeiro ponto dessa mensagem, que é firmado na palavra, e você recebe a palavra e aceita a palavra no seu coração, ela habita dentro de você. Ser generoso não é nada mais do que um resultado natural da sua caminhada com Jesus. Pessoas que precisam fazer força para ser generosas despertam em mim a dúvida: será que houve uma transformação? Ou será que estava vendo alguma transformação? Terceiro, são só 4, tá? Estou terminando. Uma igreja saudável é uma igreja que tem prazer no ajuntamento. Voltando de novo a olhar para o texto, Atos 2,42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão. Olhando rapidamente para o texto, você pensa que partir do pão era jantar, era comer? Talvez sim e não. Partir do pão está ligado à ceia, ao partir do pão juntos. E o que era a ceia para os cristãos da época? Era partir do pão, representava o corpo de Cristo, e o cálice da aliança, que representa o teu sangue. Atos 2,46 diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e com sinceridade de coração. Amados, uma igreja saudável tem prazer no ajuntamento. Desculpa dizer, se às vezes a gente precisa ficar inventando moda para trazer gente para a igreja, se precisa fazer festa da pipoca, festa do sorvete, festa da cortina, se precisa ficar fazendo essas coisas para que as pessoas venham à igreja, não é culpa do pastor que está desocupado e não sabe o que fazer.
O pastor está desesperado, não dá. Porque talvez exista um problema no meio da igreja, que não há prazer dos irmãos estarem na igreja. Isso é uma catástrofe da igreja. Porque sabe o que acontece quando nós estamos juntos? Principalmente agora que nós temos os filhos da pandemia. Tem os crentes que são os filhos da pandemia, que ainda não voltaram da pandemia, estão em casa. Oh, mas em casa é tão gostoso, em casa é tão confortável, você senta no seu sofá. Eu, por exemplo, na minha casa, após os cultos, eu fazia isso após os cultos, chegava em casa e queria ver como ficou a transmissão. Eu sentava no meu sofá, colocava o culto na televisão, aquela televisão grande, né? Pegava algo para beber, jantava, que conforto, não tinha fila, não tinha gente gritando, não tinha que atravessar a rua. Mas a gente não sabe, a gente está olhando para o conforto que os streamings estão proporcionando a nós, mas a gente não sabe o que a gente está perdendo. Você sabe o que acontece quando nós estamos juntos? Nessa geração que perdeu a sua individualidade, ou melhor, que celebra a sua individualidade, estão perdendo a identidade. Sabe o que acontece quando nós estamos juntos? Abra comigo sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 36, verso de número 26. Quando nós estamos juntos, isso aqui é a palavra do Senhor ao profeta Ezequiel a respeito de Israel. Mas isso aqui, queridos, acontece quando nós somos coinonia, quando nós vivemos coinonia, quando nós estamos sendo igreja, não indo à igreja, sendo igreja, experimentando a igreja, bebendo de ser igreja, se alimentando de ser igreja. Diz aqui, todos acharam? Ezequiel capítulo 36, verso 26. Quando a gente se reúne, queridos, darei a vocês um coração novo. É na comunhão do corpo de Cristo que nós vemos Deus dando aos irmãos, às irmãs, a sua igreja, um coração transformado, um coração novo. Porém, vocês, um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra. A gente vê pessoas que tinham um coração duro, relutantes, não queriam nada, não queriam participar de nada. A mulher ia para a igreja sozinha, o marido ficava em casa. Alguém já deve ter conhecido alguém assim. Ah, mulher, vai você deixa em paz. O famoso Pedrão na igreja. Toda igreja tem um Pedrão. Alguns dão sorte, tem 3, 4. A sorte de ter Pedro na igreja é quando Pedro é transformado por Jesus. E aí, continuando, tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei o coração de carne, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem de acordo com os meus decretos e obedecerem finalmente às minhas leis. Mas isso acontece na igreja? Acontece. Acredite você, acontece. Se você não está vendo aqui, talvez você não esteja presente o suficiente para perceber isso, ou se permitir acontecer isso. A igreja é tão bom que ajuda até na saúde, sabia? Sabe aquele irmão chato que você vê? Aí você corre dele, você até estica as pernas um pouquinho. Piadas à parte, igreja não é um lugar perfeito, mas é na igreja que a gente aprende a perdoar, aprende a tolerar, suportar, aprende a amar, aprende a entender que as coisas não são do seu jeito. E um conselho que eu estava dando outro dia para um jovem, quando ele falava do pastor, eu dizia o seguinte: apoie o seu pastor, cuide do seu pastor, mesmo quando você discordar de algo que ele diga a você. Vou falar para vocês, meus irmãos, às vezes o pastor vem com uma orientação que vocês não entendem ou não concordam. Aí existe uma frase que diz: se há uma regra, há uma história. Às vezes a gente chegou num lugar naquele dia, naquela semana, e o pastor está lá, segundo o ministério, né, pastor? Ele já viu muita coisa. Aí você fala assim, ó, 1 mais 1 são 2, vai dar certo. O pastor diz, não vai dar 2, vai dar errado. Aí vai, esse pastor aí não entende de nada, esse pastor aí já, querido, respeite, ore pelo seu pastor. E quarto e último, uma igreja saudável, uma igreja que ora
Não é a igreja que o pastor ora. Não é a igreja que a líder de intercessão ora. Não é a igreja que socorro, você é a líder, presidente, ministério, associação. Isso. Não é a igreja que a irmã Socorro ora. Uma igreja saudável é uma igreja onde a igreja ora. Existem aqueles que oram mais. Não é verdade. Eu mesmo tenho no meu ciclo de amizade pessoas que, nossa, oram muito. Quando eu vou para a chácara da Maria Emília, por exemplo, a mãe Maurício, como eu estou falando, antes do almoço eu não peço para a Maria Emília orar de jeito nenhum. Não peço, porque é oração de 15 minutos. Eu peço para aquele irmão que mal vai na igreja, que diz amém, em nome de Jesus, amém. Mas a igreja saudável é a igreja que ora. E se quer saber uma coisa interessante sobre oração, não se preocupe. Só para dizer assim, mas eu vou orar, nem sei orar. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, de 26 a 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece as intenções do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Eu não sei orar, não se preocupe. No fundo, na verdade, de verdade mesmo, por mais bonita que seja a nossa oratória, a nossa fala, o Espírito Santo vai corrigindo as nossas orações e vai apresentando ao Pai, dizendo assim: olha, os irmãos lá, Pai, estão orando meio torto, está meio esquisito, mas olha, é isso que eles querem dizer. Outro motivo para você orar é que você sempre se surpreende. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o teu poder que atua em nós. Quantos de nós já não orou por algo assim e aconteceu algo assim? Você ora por uma coisa tão pequena e Deus faz algo 10 vezes melhor. Eu vou orar, mas tem coisas que eu gosto de guardar para mim. Ou talvez tem coisas que são tão pequenas que eu não vou orar, não vou incomodar Deus com isso. Filipenses 4:6, um texto clássico. Não andemos ansiosos por coisa alguma, antes, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Tudo, apresente tudo. Se te angustia, se está te tirando a paz, ore, apresente a Deus. E o apóstolo nos encoraja a não deixar de orar. Ele diz em Tessalonicenses 5:17: orem continuamente. Orem continuamente. Portanto, amados, uma igreja saudável é uma igreja que ora. Uma igreja doente é uma igreja que não ora. Simples assim. Nas palavras de alguém, não sei quem disse isso, orar antes de algo é dependência de Deus. Orar depois é gratidão a Deus. Orar o tempo todo é comunhão a Deus, com Deus. Você entendeu? Se você ora antes é porque você depende dele. Se você ora depois é porque você está grato pelo que ele fez. Se você ora o tempo todo é porque você tem comunhão com Deus. Então eu quero encorajar os irmãos. Não sei como é que você ora. Se você está triste, ore. Aflito, ore. Alegre, ore. Está angustiado, ore. Se sentindo sufocado, ore. Confuso, ore. Ore de pé. Ore sentado, deitado, dirigindo, andando, nadando. Mas ore. Não deixe de orar. Não deixe de orar. Eu vou encerrar minha mensagem. 27 minutos, pastor. Eu meti 30. Um texto do pastor inglês, teólogo americano, John Stott. Ele diz: nós cristãos estamos unidos não só por um compromisso com Jesus Cristo, mas também por nosso compromisso com a igreja de Jesus Cristo. Precisamos ter a mesma perspectiva da igreja que Jesus tinha e redescobrir a visão de uma igreja viva, renovada pelo Espírito Santo, tal como foi em seus primeiros tempos. O propósito de Deus, preste atenção nessa parte, o propósito de Deus não é salvar indivíduos e perpetuar o seu isolamento,
cada um no seu canto. Deus se propôs a edificar a igreja, uma comunidade nova e redimida. Planejou na eternidade passada, está levando a cabo no processo histórico presente e será aperfeiçoada na eternidade que virá. A igreja está no centro do plano da salvação, e agora eu acrescento, contribui com a nossa santificação. Cristo morreu não só para redimir de toda iniquidade, mas também para unir e purificar para si mesmo um povo entusiasmados pelas boas obras. Assim diz a palavra, no qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Não sou eu que digo, não é de Aristóteles, mas está em Tito, capítulo 2, verso 14. Na eternidade, Deus nos reunirá aos remidos por Cristo, como um só povo, do qual o apóstolo João teve uma antecipação extraordinária. Aqui eu cito Apocalipse 7, de 9 a 10. Olha só que tremendo. Depois dessas coisas, olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com as palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Amém, amém e amém. Eu quero ensinar dizendo uma última coisa para você e eu prometo, que é isso, esse é o fim. Atos 2:42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Tem uma palavra muito especial aqui. Talvez você saia daqui hoje dizendo o seguinte: eu vou dar uma chance para a igreja, eu vou começar a vir mais vezes. Talvez você que esteja em casa vai dizer: próximo domingo eu estou na igreja, vou ver o que acontece. Não é sentido, é decisão. Existe uma palavra aqui, eu não falo, eu apenas uso as ferramentas que eu encontro acerca do grego, do hebraico, mas o texto: se eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, esande proscateruntes de virahe ton apostolum. A palavra dedicavam, proscateruntes, me perdoe a pronúncia, eu fiz o melhor que eu pude. Proscateruntes significa persistir, continuar com firmeza. Significa algo mais ainda, significa continuar a fazer algo com intenso esforço, com possível implicação de passar por alguma dificuldade, devotar-se e continuar em persistir. É isso que essa palavra significa. Significa que ser igreja não é só quando a gente sente, nós somos igreja e fato, ponto, acabou. Agora, ser igreja está ligado também à persistência. Passa pelo racional também. Há uma porção de gente que acha que não se deve pensar, não se tem racionalidade, não tem determinação, não tem vontade. Tem sim. É acordar, é levantar, é trocar de roupa. A irmã Mariazinha está doente, vou visitá-la. Mas é longe, mas ela precisa de ajuda. Mas está chovendo e você não tem carro, mas ela está precisando de alguém que vá lá acompanhá-la. Porque nós somos igreja. Proscateruntes significa dedicação. Alguém que está determinado a fazer alguma coisa. Não espera acordar de manhã com vontade para fazer. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui em nome do pastor. Talvez o pastor me agradeça pelo que eu vou dizer. Quando o pastor diz aos irmãos, não essa igreja, outra igreja. Quando o pastor diz assim: irmãos, nós estamos precisando de alguém para fazer isso, você vai? Aí o irmão fala assim: pastor, se der eu vou. O pastor já sabe que você não vai. Você só não teve coragem de dizer para ele. Porque nós na vida nós fazemos curva, nos desviamos dos obstáculos quando nos é interessante, mas quando é a igreja, a gente, ainda bem que eu tenho uma desculpa para usar. Meus amados irmãos, o presente que eu tenho para vocês, se é que a gente pode chamar de presente, é esse. Uma igreja saudável é firmada na palavra, é generosa, tem prazer no ajuntamento,